palestra que foi utilizada para o lançamento do livro Inesquecível, onde nós iniciamos com a frase "Minha vida é um livro aberto", utilizando também uma frase importante de um livro de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, Nosso Destino se Renova Todos os Dias. Este livro é onde Erasmo traz o objetivo de informar que todas as histórias escritas por ele são histórias reais, histórias de pessoas comuns e verdadeiras. Todos os livros que foram escritos por ele trazem histórias de pessoas que enfrentam obstáculos e, se acreditam que podem, conseguem transpor as montanhas das dificuldades, as montanhas dos dissabores da vida. Tudo depende da fé. Em grande parte do livro, ele utilizou a minha vida. Precisava, então, de uma protagonista que fosse do conhecimento de todos. Mas como seria possível ter uma protagonista onde todos soubessem da sua história, onde todos a conhecessem? Portanto, ele utiliza a história da médium para evidenciar que tudo pode acontecer na vida das pessoas, onde a espiritualidade está sempre envolvida. Então, ele utiliza a minha vida, toda a evolução como médium sofredora, sem conhecimento, até chegar a ser a trabalhadora de hoje. Erasmo é um escritor apaixonado por romances e encheu de pormenores fatos que não se relacionam com minha vida pacata, mas de algum conhecido seu. O mundo espiritual aparece o tempo todo para desvendar os fatos. Alguns amigos deixaram seus relatos. Ele não desejou expor minha vida, mas informar que podemos modificar hábitos, a forma de conduzir a vida e auxiliar pessoas que não são do nosso convívio social. Fazer a reforma íntima, se ligar com Jesus, assim podemos ultrapassar os limites mentais e crer no mundo invisível. Mas nós começamos falando do título do livro, Inesquecível. Mas como inesquecível? Se quando nós reencarnamos, Deus, em sua infinita misericórdia, permite que seja lançado um véu sobre o passado, onde nós nos esquecemos de nossas vidas passadas, para que possamos então reencarnar, entrar em contatos com afetos e desafetos do passado e, tendo o esquecimento do passado, nós podemos então, a partir do nosso livre-arbítrio, decidir e escolher com quem nós queremos nos relacionar. Nós conseguimos então estreitar laços de amizade, nós conseguimos colocar então em ação todo o nosso potencial de amar. Mas Lucinda, que é a protagonista do livro, ela se lembra de diversas situações relacionadas às vidas anteriores e então, com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, nós observamos que cada vez que o espírito toma posse de um corpo novo, de um cérebro virgem, ele não se lembra das vidas anteriores, mas continua a revelar suas aptidões. Ele pode ter vaga consciência, onde os espíritos protetores o assistem com as boas inspirações. O homem que estuda a si mesmo e julga suas tendências pode saber das faltas cometidas e seu caráter dominante. Erasmo conseguiu transformar a minha história numa linda história de amor. Então nós conseguimos observar duas histórias que seguem de forma concomitante, uma em tempo real, que é protagonizada por Lucinda e Alfredo, e outra que ocorre no pretérito e traz os protagonistas Afonso e Amélia. Então, no Livro dos Espíritos, questão 299 sobre almas gêmeas,
Nós obtemos a informação dos espíritos se um espírito fosse a metade do outro, separados estariam incompletos. Usamos o termo almas afins quando espíritos sentem afinidade um pelo outro. Eles podem estar destinados a ficarem juntos. O encontro pode ter sido programado antes da encarnação, mas o espírito pode mudar o que ele mesmo planejou pelo livre-arbítrio. Erasmo ergue a bandeira contra o aborto e, para elucidar esta questão, no Livro dos Espíritos, questões 344 a 360, sobre o aborto, os espíritos nos explicam que na concepção, quando óvulo e espermatozoide se unem, o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais até o nascimento. O espírito que deve animar o corpo existe fora dele. O corpo não possui uma alma porque a encarnação está em vias de se operar, mas o feto está ligado à alma que deve possuir. O aborto para o espírito é uma encarnação nula que terá de recomeçar. Há sempre um crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá um crime ao tirar a vida de uma criança antes do nascimento, porque é impedir que a alma suporte as provas necessárias. No livro de Richard Simonetti, Quem tem medo da morte? No aborto criminoso, o espírito sofre o trauma pela morte violenta. Fruto da irresponsabilidade dos pais, a sua frustração é enorme. Precisará de readaptação no mundo espiritual semelhante à do aborto espontâneo. Se for moralmente imaturo, sua expulsão provocará rancor contra os pais, transformando-o em perseguidor implacável de quem recusou seu recomeço. Muitos males na mulher após o aborto nascem dessa influência. A mulher que cometeu o crime do aborto pode renovar seu destino, trabalhando em favor da infância desvalida, adotando crianças, socorrendo crianças carentes, realizando trabalhos voluntários em creches, orfanatos e berçários, habilitando-se à renovação sem traumas e transtornos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o homem mau reconhecerá seus erros e um dia será bom, porque a maldade é uma imperfeição momentânea. Os espíritos maus são apaziguados pela caridade que os impede de fazer o mal e conduz ao caminho do bem, porque não há coração perverso que não se deixe tocar por boas ações. Com fé na justiça de Deus que não deixa o mal impune, quanto mais se elevar acima da matéria, menos será ferido pelas coisas da terra. Neste livro, Lucinda é médium. Então, no Livro dos Espíritos, na sua introdução, nós temos informações de que os médiums, eles são intermediários entre encarnados e desencarnados, que existem em todas as idades, sexos e graus de desenvolvimento intelectual. É uma faculdade ou dom que se desenvolve pelo exercício, ou seja, quanto mais se trabalha, mais afinado se torna. As causas podem ser físicas ou morais. Uma grande variedade mediúnica através da fala, audição, visão, tato ou escrita direta dos espíritos. Nós podemos observar o papel dos médiuns através da mudança de caligrafia, os conhecimentos que podem ir além da capacidade do médium, pensamentos elevados e cheios de sabedoria, diversidade da linguagem e ensinamentos que se relacionam com a diversidade de inteligências que se manifestam. Neste livro, nós obtemos várias situações relacionadas aos efeitos físicos, psicofonia, psicografia, resgates de espíritos e até um importante caso sobre desligamento. No Livro dos Espíritos, questões 491 a 519, os espíritos protetores que Deus concede a cada uma de suas criaturas são espíritos como nós, ainda no processo de evolução
e não espíritos perfeitos chegados ao ápice da escala evolutiva, embora muitos sejam de alta envergadura moral. Os espíritos familiares e simpáticos só atuam com permissão dos protetores. Os protetores têm a missão de encaminhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. São sempre superiores em relação aos tutelados. Eles ajudam com seus conselhos, consolam em suas aflições e sustentam com coragem nas provas da vida. A ligação ocorre desde o nascimento até a morte e frequentemente após a morte em várias existências. O espírito protetor é obrigado a velar por seu protegido porque aceitou a tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para ele, pode ser um prazer, um dever ou uma missão. Certos espíritos deixam sua posição para cumprir missão, mas neste caso serão substituídos. Pode-se dar o nome que quiser ao protetor. Ele atenderá ao apelo porque todos os espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Reconheceremos nosso protetor na espiritualidade porque frequentemente o conhecemos antes da encarnação. São como amigos mais firmes e devotados que as mais íntimas relações que se possa contrair na terra. Estão entre nós, ao nosso lado, por amor de Deus, e cumprem uma bela, mas penosa missão. Onde estiveres, ele estará convosco, nos cárceres, hospitais, vícios e solidão. Nada te separará do amigo invisível. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Salmos 91. No livro Céu e Inferno, capítulo 10, a evocação serve para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. O médium deve se manter em recolhimento, fé, ter desejo do bem, elevar a alma em concentração, fazer tudo em nome de Deus, sem preocupações, calmo, basta o pensamento. Recebem as comunicações sem saírem do estado normal, simples e naturalmente, como se fossem ditadas por um encarnado. A linguagem deve ser analisada para reconhecer a categoria do espírito. Se são bons e superiores, será sempre digna, nobre, lógica, com sabedoria, modéstia e benevolência. Os espíritos superiores visam nossa instrução e se ocupam de comunicações inteligentes. O espírito evocado obedece à vontade de Deus, ou seja, às leis que regem todo o universo, e não deixa de vir sempre que é chamado para um fim útil. Os espíritas sabem que nada podem sem a permissão de Deus e dizem: rogamos a Deus permitir que Erasmo esteja conosco. Por que Deus não enviaria outros mensageiros para ensinar a verdade e torná-la compreensível? Suprir pelo ensino a propagação do Evangelho? Disse Jesus: reconhecereis a árvore pelo fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Devemos utilizar as comunicações para fins sérios, proveitosos e construtivos. Mas, no livro, apesar de toda a interação com a espiritualidade, Lucinda se perturba com os problemas financeiros, familiares, problemas relacionados à saúde e até problemas sociais, onde nesta terra louca nós vemos pessoas que morrem de frio, pessoas que não têm o básico para a sua subsistência, que sofrem com as injustiças sociais. Portanto, nós nos lembraremos de um importante trecho do Evangelho de João, capítulo 14, para mim um dos mais belos, onde o amado Mestre Jesus tenta tranquilizar os seus discípulos. Momentos antes de ser preso, ele afirma que voltaria ao Pai e diz: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim.
No livro Na Seara do Mestre, Vinícius afirma que o coração humano está aflito porque carece de fé, virtude que gera e mantém a serenidade do espírito. Devemos crer em Deus e em Jesus, que nos faz conhecer a verdade e o amor. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos lembra que vigilância e oração são imprescindíveis ao aperfeiçoamento espiritual do homem. Os amigos espirituais atendem nosso apelo e fortalecem nossa vontade de aprender e lutar contra o mal dentro de nós. E a partir daí que nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que quando nós reencarnamos, nós recebemos riquezas de Deus, que são bens materiais e espirituais, são os talentos que nós recebemos, todas as oportunidades que temos de seguir por esta jornada, o nosso trabalho, os bens materiais que nos assistem, nossa casa, o carro, nossos pertences que adquirimos por empréstimo. Mas nós também adquirimos o nosso corpo físico e nós chegamos numa família que nos recebe, que nos acolhe, que é um destes bens, é um talento recebido por Deus, que Deus nos concede, perdoe-me. Nós também recebemos filhos. São os talentos que devem ser recebidos e multiplicados. Os filhos de Deus recebidos por nós devem ser amados e devolvidos melhores do que recebemos, produzindo até 100 por 1. Lembrando que estes talentos, estes nossos filhos, eles não devem ser talentos que ficam enterrados, talentos que ficam ignorados, deixados de lado. São talentos que devem ser protegidos, amados. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Kardec nos explica que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer as imperfeições que ainda não se livrou. Oferece a imagem da inocência e da candura. Imagem, porque apenas os espíritos perfeitos dão exemplo da verdadeira pureza. A criança necessita de cuidados que somente a ternura materna pode dispensar. Ela não poderia tratá-la com a mesma abnegação se encontrasse um caráter viril, ideias de adulto ou se soubesse do seu passado. Quando a reencarnação se aproxima, o espírito se perturba e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, permanece como num sono, onde suas faculdades encontram-se em estado latente. Precisa de um novo ponto de partida, esquecendo que poderia atrapalhar, mas conserva a intuição do passado, por isso é nos primeiros anos de vida. E no Livro dos Espíritos nós recebemos informações de que até os 15 anos as ideias que formam o caráter estão adormecidas. Então é a melhor fase para que os pais possam ensinar esta pessoa dentro da moralidade. É a melhor fase para que os pais consigam observar todas as tendências deste espírito que foi recebido por ele, então analisando as imperfeições que devem ser eliminadas, analisando as virtudes que devem ser estimuladas por estes pais, principalmente na primeira infância, onde os pais devem se dedicar totalmente à educação deste ser que lhe foi confiado. No livro Estudando o Evangelho, Martins Peralva nos afirma que o homem deve preparar-se evangelicamente, aprendendo como convém saber. Nunca se encontrará alguém espiando por muito ter amado. O homem evangelizado tem o conhecimento que não incha porque sabe que nada possui de seu. Sabe que inteligência e cultura são dons adquiridos em milênios. Sabe que reencarnações são novas existências reparadoras de aprimoramento. E tem a certeza de que com atos no bem neutralizamos os efeitos do mal. O pai que educa moralmente e apresenta Jesus no lar e ainda pode contar com a religião na evangelização,
transforma a criatura de Deus em filho de Deus, transforma num verdadeiro cristão. E o que é ser cristão? É todo aquele que manifesta postura diferente perante o mundo. Ele possui a nova vida obtida pela fé na pessoa, na palavra e na obra do Senhor Jesus. É necessário nascer de novo. A vida deve ser diferente da que tinha antes do novo nascimento. O comportamento deve ser diferente. Há duas expressões que definem o novo nascimento: arrependimento e conversão. Em Atos 3, nós lemos: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam anulados os vossos pecados, disse Pedro em seu segundo sermão, quando ao lado de João ele opera a cura de um coxo de nascença. Então, rodeado por judeus, ele afirma que eles são todos pecadores, porque entregaram Jesus, libertando Barrabás, entregaram Jesus para a crucificação, morte, mas também para o seu renascimento na imortalidade. E aí ele afirma: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam anulados os vossos pecados. No livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, ele nos traz: quando o homem descansa nas futilidades e frivolidades da vida, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam. Mas surgindo no coração a fé retificadora, sua vida passa a atrair a curiosidade. Muitos desanimam e retomam a vida antiga nos vícios e prazeres. Resta ao cristão cultivar os propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Tudo tem seu tempo, meu irmão, minha irmã. Nós devemos crer que todo o bem que germina em nós, toda a fé depositada em nosso coração, todo o amor que Jesus coloca em nós, tudo isso tem o seu tempo para frutificar. Mas certamente quando nós nos modificamos e andamos por aí com uma nova postura, uma postura cristã, onde nós temos a certeza de que devemos fazer pelo coletivo, fazer tudo o que deve ser feito e que está no nosso alcance, nós chamamos sim a atenção de outras pessoas que observam e ficam desejosos de saber o que aconteceu em nossa vida. Estas pessoas que nos observam e que, num momento ou em outro, passam a realizar também boas obras. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a piedade deve animar o coração daqueles que imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem os vossos corações, não consentindo que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Sacrifiquem as necessidades e frivolidades com sentimento de pureza. Não se melindrem. Estejam sempre alegres e contentes, com boa consciência e a ventura do herdeiro do céu. Basta referir todos os pensamentos a Deus, pedindo proteção ou bênção. A perfeição encontra-se na prática da caridade sem limites, disse Jesus, porque os deveres da caridade devem abranger todas as classes sociais. O pobre precisa de alguma coisa, o rico precisa, todos nós precisamos, ou de auxílios materiais, onde podemos matar a fome, o frio e as necessidades básicas, como atenção, solidariedade, gestos de carinho, uma palavra de consolo ou simplesmente ouvir o que alguém tem a dizer. No livro de Emmanuel, Fonte Viva, ele nos recorda que Jesus designou os discípulos como sendo a luz do mundo. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Se estamos interessados em acompanhar Jesus, é indispensável doar forças na atividade do bem.
Cristão, sem espírito de sacrifício é a lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós. Sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Mateus 5. A luz não argumenta, ela esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Como médium, eu não poderia deixar de citar uma obra importante, Divinas Parábolas, onde Samuel nos lembra que todos nós, estando na erraticidade, ou seja, enquanto estávamos na espiritualidade aguardando por um novo rei em carne, todos nós, enquanto espíritos, escolhemos as nossas provas. Muitos pediram dons como a mediunidade e não pensam que, se viemos como intérpretes dos espíritos, não devemos nos envaidecer, nem tomar posse de suas obras. A participação dos espíritos que servem Jesus deve ser completa por sua capacidade e intelectualidade para criarem obras belíssimas que não são de autoria do médium. Nós devemos respeitar e nomear. Portanto, é nesta parte onde eu agradeço ao amigo Erasmo por toda a oportunidade que tenho de servir neste trabalho em questão. Quando eu, como médium, sou a primeira beneficiada, porque consigo participar ativamente destas mensagens, onde cada vez que ele me envia um trecho do livro, cada vez que ele envia uma carta, eu posso ver, ouvir e sentir tudo que ele está me transmitindo. Portanto, todos os ensinamentos chegam primeiro a mim. E foi isso que transformou minha vida. Todos estes ensinamentos, pouco a pouco, foram conduzindo esta minha existência, onde eu posso dizer que hoje vivo de uma maneira muito melhor, tendo a certeza de que a espiritualidade me conduz, permitindo que eles trabalhem ativamente na minha vida e também me colocando à disposição de realizar os trabalhos pertinentes ao auxílio dos outros, do meu próximo, do meu semelhante. E então é por isso que eu agradeço de todo o coração por ser parte integrante deste trabalho. Graças a Deus e a Jesus. Não poderia deixar de finalizar esta palestra a pedido do escritor, utilizando um livro de Emmanuel, Rumo Certo. Todos nós, espíritos em evolução, temos provações que são testes indispensáveis. Cada um de nós é examinado pela vida superior. Só conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando vencer o bem sobre o mal. E é a partir daí que nós trazemos a reflexão de hoje. Você já percebeu o que fez? Onde você errou? É necessário nascer de novo? Arrependei-vos e convertei-vos? Mas eu só posso me arrepender se souber o erro. A importância da percepção do erro. E no Livro dos Espíritos, questão 918, o homem de bem, que se analisa diariamente, se questiona se alguém tem alguma queixa sobre ele, se ele fez todo o bem que podia, se fez aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. É possível renovar o nosso destino todos os dias, porque percebendo o erro, tendo conhecimento de si mesmo, eu posso me arrepender, me entregar a Deus sem farsas, sem máscaras. Eu me curvo, eu me converto. Eu passo a seguir Jesus, que pode me ensinar o caminho do bem e da redenção. Mas é necessário a reparação do erro, meu irmão. Fazer o bem sem olhar a quem. Seguir o Mestre. E podemos ter o exemplo da conversão, onde Saulo, perseguidor dos cristãos,
vendo a imagem do Mestre, ouvindo Jesus, ele se converte a Paulo de Tarso e passa a ser um dos maiores divulgadores do cristianismo primitivo. Todos nós podemos renovar o nosso destino nesta vida, se percebermos a pessoa que nós somos e a necessidade que temos da mudança. Quando nós estamos dispostos a mudar, Deus, que é tão bondoso conosco, coloca no nosso caminho pessoas que necessitam de nós, onde nós podemos praticar os atos de caridade. Circunstâncias favoráveis a toda esta modificação e os espíritos abnegados que nos influenciam com suas boas inspirações para que nós então não recuemos a prosseguir no caminho do bem, nos esforçando para adentrar pela porta estreita, meus irmãos, sempre conscienciosos de quem nós somos e dos esforços que devemos fazer para seguirmos retamente, nos tornarmos um cristão convicto. Nós agradecemos a atenção de todos. Que Deus possa nos iluminar a cada dia, que Deus possa nos dar esta força e esta disciplina necessárias à nossa conversão legítima. Agradecendo o amigo Erasmo por tudo que tem feito por mim e por nós. Graças a Deus, graças a Jesus.